Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina e estamos de volta para a nossa aula de matemática. E hoje nós estamos estudando sobre espaço amostral, que são as análises de chances de eventos aleatórios. E nós estamos vendo mais a parte de combinações de possibilidades, né? Quantas possibilidades nós temos de montar aqui em cada jogada, seja do que for o probleminha esteja nos dando para solucionar. Para a gente dar continuidade, eu quero te convidar a observar na telinha comigo. A professora de Cauê propôs um desafio para a sua turma com jogos de cartas. Cada grupo deveria formar números com 3 algarismos, sem repetições, de cartas em cada composição. Cada equipe recebeu 5 cartas numeradas de 1 a 5. Por exemplo, essas aqui. Após distribuir o material, a professora perguntou-lhes: quantas possibilidades há para formar números maiores que 300 com essas cartas? Ou seja, precisa ser maiores que 300. Logo, eu vou ter como número inicial o 3, o 4 e o 5, né? O 2 e o 1, eles não podem ficar na frente, porque tem que ser maiores que 300. Vamos ver como os alunos pensaram em fazer? Para formar números maiores que 300, só poderemos usar as cartas 3, 4 e 5 na composição de centenas. Então, podemos fazer um esquema com todas as possibilidades de combinação dessas cartas. Observe aí, o 3 na frente, combinando com as outras cartas. Então, nós podemos combinar o 3 com 1, em seguida com 2, com 3, com 2, com 4 e com 5. Temos aí 3 possibilidades de montar números diferentes, que ficou formado 312, 314 e 315 na primeira composição. Na segunda composição, nós temos 300 mais 2. E depois com 1, com 4 e com 5. Os dois primeiros números vão ser 3 e 2. Depois acrescenta o 1, 4 ou 5. Os números que conseguimos compor foram 321, 324, 325. Observaram? No 3, com o 4, depois o 1, o 2 e o 5. Podemos compor aí mais 3 números, né? Que ficou 341, 342, 345. Agora o 3 com 5, depois com 1, depois com 2, depois com 4. Veja como ficou. 351, 352, 354, porque todos estão com o número 5, certo? Mas agora vamos ver com a centena com o número 4. Observe aí. Assim iremos compor um conjunto com 36 possibilidades de números maiores que 300, aliás. Nós temos aí o 4 com 1, com 2, com 3 e com 5. Nós formamos aí quais números? 412, 413, 415. O 2 agora combinando, o 4 combinando com o 2, depois com 1, com 3 e com 5. Olha só os números que deu para formar. 421, 423, 425. Agora o 4 combinando com o 3 e depois com 1, com 2 e com 5. Olha como ficou. Nós formamos o número 431, 432 e 435. Agora o 4 com 5, depois com 1, com 2 e com 3. Olha as combinações que deu para fazer. 451, 452, 453. Agora vamos fazer as combinações com o 5 na unidade das centenas, né? Primeira coisa, o 5 com 1, depois com 2, com 3 e com 4. Quais são as composições que possíveis? Ficou 512, 513, 514.
Agora, o 5 com o 2, em seguida o 1, depois o 3, depois com o 4. Veja como ficou. 521, 523, 524. Agora o 5 com 3, depois com 1, depois com 2, depois com 4. Olha os números que deu para formar. 531, 532, 534. Depois o 5 com o 4. Deu para formar 541, 542 e 543. Continuando. Se fizermos uma distribuição das cartas de acordo com a posição que ocupam, os números formados teremos. Na primeira posição, as centenas, o 3, o 4 e o 5, como nós vimos ali, né? Cartas 2, a carta 1 e 2 não compõem números maiores que 300, por isso que não se usou nem o 1 e nem o 2, como eu falei. Então, aqui nós temos 3 possibilidades, certo? Segunda posição das dezenas. Para a posição das dezenas, todas as cartas podem ser consideradas, exceto a primeira escolhida. Por exemplo, são 5 cartas. Então, eu escolhi a primeira, todas as outras 4 podem ficar na posição de dezenas. Então, aqui eu já tenho 3 possibilidades vezes 4 possibilidades. Lembrando que sempre eu vou multiplicar as possibilidades uma com a outra e não somar, tá? Aqui eu vou sempre usar a multiplicação. Terceira posição das unidades. Na posição das unidades, eu posso usar também apenas 3 cartas, né? Somente 3 cartas podem ser consideradas, 3 possibilidades. Então, aqui eu tenho 3 vezes 4 vezes 3 de novo. Vamos ver como isso fica? Olha só, 3 vezes 4 possibilidades vezes mais 3. Então, multiplicando essas possibilidades, temos 3 vezes 4 vezes 3, que é igual a 12. Muito bem. Isso significa que para cada carta que escolhemos, para a ordem das centenas, teremos 12 possibilidades de composição numérica. Nesse caso, como são 3 cartas que podem ser usadas dessa posição, teremos mais 12 vezes 3, que é igual a 36. Primeira multiplicação que nós fizemos, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, igual a 36. Mais ou menos assim, ó, vem aqui comigo. Agora eu vou registrar aqui, porque ali ficou meio confuso, né? Veja bem aqui. Por exemplo, eu vou ter aqui 3 vezes 4 vezes 3. Aí apareceu o total 12. Mas por que apareceu o total 12? Porque foi multiplicado primeiro 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12, não é? Mas eu vou multiplicar vezes 3, que vai dar os 36. Deu para entender o cálculo direitinho? Primeiro multiplica os primeiros números, com o resultado eu multiplico o último número que tem, certo? Voltando aqui. Então, o número, né, números maiores que 300 são 36 possibilidades. Daniel, agora uma outra situação. Daniel está pensando em uma nova senha para seu celular. Ele quer fazer uma composição de uma letra na principal posição com 2 números já escolhidos por ele. Quantas são as possibilidades de escolher uma vogal para ocupar a primeira posição? Aqui nós já temos os 2 números escolhidos por ele, que é o 3 e o 5. O que está faltando? A letra. Mas veja o que é a informação que o probleminha me dá. Me diz que essa letra que ele quer escolher está dentro das vogais. Quantas são as vogais no alfabeto? Vamos ver aqui. Ó, para responder a esse problema, é preciso levar em conta que Daniel está buscando uma letra para ocupar a primeira posição da senha.
Dentre as letras do nosso alfabeto, dispomos de 26 possibilidades de todas as letras. No entanto, no problema, quer saber qual espaço amostral se escolher apenas vogal. Nesse caso, teremos 5 possibilidades, né? Quais são as formas do espaço amostral? São 5 possibilidades, porque as vogais são A, E, I, O e U. Não são isso? Olha só. Então, temos apenas 5 possibilidades, mais 2 letras. Então, o que é preciso fazer aqui? 5, né? 5 vezes 2. 2 vezes 5, nós vamos ter quanto? 10 possibilidades de escolher uma letra, certo? Vamos ver uma outra situação. Roberta possui em seu guarda-roupa 3 opções de camisetas, 2 calças, 2 tênis, para utilizar como uniforme da escola. De quantas maneiras diferentes Roberta poderá se vestir? Veja bem, ela tem 3 vezes 2 vezes 2. Perceberam aí? Vamos ver como que vai ficar? Para encontrar o número de combinações possível entre as peças de vestuários de Roberta, podemos organizar uma árvore de possibilidades que determinará as 12 possibilidades de organização das roupas. Olha só como ficou essa árvore, né? Nós temos 3 blusas e 2 calças. Então, na primeira combinação, o que é que nós vamos fazer? As 3 blusas, mais a calça, mais os 2 tênis. Que já dão aí quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, não é isso? Olha só aí, várias possibilidades, mais as 3 blusas, mais a calça, mais os 2 sapatos. Cada uma aí com outra. Ou seja, né? Vamos ver como vai ficar isso? Também é possível determinar o resultado por meio de princípios multiplicativos, onde teremos, olha só, 3 opções de blusa, camisetas, mais 2 opções de calça. Então, aqui nós já temos 3 vezes 2 e 2 tênis, vezes o tênis. Vamos ver aqui comigo no quadro? Vem aqui, olha só. Ou você faz todas as combinações, ou você pode pegar 3 blusas, vezes as 2 calças, vezes os 2 tênis. Então, as camisetas, 3 vezes 2 calças, vai dar 3 vezes 2, vai dar 6. Vezes 2, que vai dar 6 vezes 2, vai dar 12. Então, todas essas são as possibilidades. Vamos continuar aqui? Então, dessa forma, multiplicando as opções, encontrarão o produto de 3 vezes 2 vezes 2, que é igual a 12, que indica as possibilidades de combinações entre as peças de vestuários de Roberta. Então, crianças, vem aqui comigo. Então, essas são as formas de possibilidades de combinação, né? De quantas formas, de quantas possibilidades nós podemos montar. Quando vocês tratam de roupas, de sapato, vocês têm essa facilidade de montar a mais. Mas da mesma forma se encaixa nos números do dado que nós vimos, também nas faces das moedas. Quanto mais moedas nós tivermos, então nós vamos ter que multiplicar uma vezes outra. Lembrando que quando se trata de possibilidades de combinação, nós vamos utilizar o método da multiplicação quando nós formos fazer cálculos, tá bom? Só para vocês lembrar, porque tem criança que vai somando 3 mais 2 mais 2, aí vai dar um número totalmente diferente, certo? Mas nós vamos finalizar por aqui. Quer rever essa aula? Acesse a plataforma Eduque. Lá você vai ter acesso a essa aula e às outras. Até mais!